Hoje eu quero analisar com vocês o Salmo de número 5, onde o rei Davi expressa ali o anseio do tzadik, o anseio do justo, que mesmo quando assediado pelos inimigos, ora a Deus por libertação. Mas que tipo de libertação? Não apenas para aliviar seu sofrimento físico, mas Davi ora para que ele seja livre, para servir a Hashem, sem nenhuma distração. Vamos aprender um pouco mais com o Salmo de número 5 hoje. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. Nesse vídeo nós vamos abordar o Salmo de número 5, falando da oração, e esse Salmo começa expressando o sofrimento do rei Davi. Vamos ouvir aí o Salmo de número 5 na voz da Eliana e depois a gente volta. Mas eu quero lembrar, antes de começar o Salmo, que você pode ouvir todos os Tehillim, todos os Salmos, na playlist dos Salmos aí, do Salmo 1 até o Salmo 150. Certamente isso vai te aproximar de Deus. Ouça aí então o Salmo de número 5. Salmo 5. Ao mestre do canto, acompanhado por instrumentos de sopro, um salmo de Davi. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Eterno, e considera minha súplica. Atenta à voz do meu clamor, meu Rei e Deus, pois a Ti dedico minha prece. Eterno, ouve a voz da oração que a Ti dirijo a cada manhã, aguardando Tua resposta. Pois Tu não és complacente com a maldade, e a perversidade não se pode manter junto a Ti. Os ímpios não permanecem sob Teu olhar. Tu desprezas os perversos. Tu condenas os que praticam traição e abominas os sanguinários e os falsos. Mas eu, por Tua imensa misericórdia, entrarei em Tua casa, prostrar-me-ei ante o Teu sagrado santuário, pleno de reverência e temor. Ó Eterno, guia-me através de Teus caminhos justos, a despeito dos inimigos que me espreitam. Aplana ante mim o Teu caminho, pois não há sinceridade em seus lábios e só traição em seus corações. Suas gargantas parecem sepulcros abertos e suas línguas são falsamente aduladoras. Condena-os, ó Eterno, que tropecem em seus próprios ardis. Rejeita-os pela multiplicidade de seus crimes, por se terem rebelado contra Ti. Alegrar-se-ão, porém, todos que em Ti confiam, exultarão sobre Teu amparo os que amam Teu santo nome. Pois Tu certamente abençoarás o justo, ó Eterno, envolvendo-o em Teu afeto como um escudo. Nesse salmo, o rei Davi, obviamente, ora a Deus e fala da importância da oração, nos conecta com a importância da oração. E logo no começo do salmo, no versículo 3, Davi nos dá uma dica muito importante, quando ele diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O que Davi queria dizer com relação a isso? Como nós temos abordado os Tehillim
Sob a ótica do Rabino Chaim Kanievsky, usamos esse livro aqui, Chaim Kanievsky Unterlin, um livro escrito em inglês que traz como ele via cada um dos salmos. E obviamente aqui, falando da oração, é importante a gente analisar não apenas as palavras do Rabino Chaim Kanievsky, mas qual era o proceder dele. Será que ele orava de manhã? Bom, antes da gente falar da posição dele, da postura dele com relação à prece, é bom salientar aí que os sábios ensinam a todos nós que há uma garantia de aquele que reza corretamente logo pela manhã, logo ao nascer do sol, tem a garantia de não ser prejudicado ao longo do dia, porque ele está conectado com Deus desde o amanhecer. Isso está lá no Talmud, em Berahot 9b, tá bom? Se você quiser buscar, só encontrar aí o Tratado de Berahot, capítulo 9b. Você vai encontrar essa abordagem dos rabinos. Rabino Chaim Kanievsky, ele costumava relatar as práticas de um outro rabino muito famoso chamado Hazon Ish. Hazon Ish, um rabino que viveu entre o ano 1878 e outubro de 1953, portanto recente. E esse rabino Hazon Ish, ele costumava fazer as suas preces quando ainda estava escuro. Ele começava o seu shacharit ainda escuro. Para que isso? Para que quando chegasse no raiar do sol, no início do dia, de fato, ele já pudesse estar rezando a Amidah. A Amidah marca, portanto, aí a hora da prece em que começava o dia. Só depois de ele fazer as suas preces ainda em casa, ele se encaminhava para a sinagoga e aí, na repetição da Amidah, ele chegava junto com os discípulos, porque ele queria rezar sempre antes do sol nascer. E é evidente que todo aquele que desenvolve a prática da oração rotineira, comumente durante a manhã, ao longo do dia tem uma comunhão muito mais próxima com Hashem em todos os momentos, né? Porque ele já começou o seu dia com uma oração. Rabino Chaim Kanievsky, por exemplo, frequentemente exortava as pessoas, nesse versículo ainda terceiro, a revisarem os seus estudos. Por que revisar os seus estudos? Até que eles ficassem completamente fluentes neles. Você certamente já aprendeu algum tema, algum assunto aqui dentro dos nossos vídeos e depois acabou se esquecendo desse assunto. Isso acontece com todos nós. Mas de acordo com o Rabino Chaim Kanievsky, ele fala aqui que a gente deve revisar constantemente, porque quando a gente estiver perante a corte celestial, diante do Eterno, vai ser nos perguntado: você estudou a Torá? Se você responder que sim, imediatamente você vai ser ordenado a fazer uma palestra sobre aquilo que você aprendeu da Torá. E aí vai se revelar aquele que realmente estudou daquele que nunca estudou. Imagina a vergonha e a desgraça se você não for capaz de demonstrar o quanto você estudou a Torá, o quanto você assimilou, aprendeu acerca da Torá. E aí, isso conclui o Midrash, porque está falando de Davi, que nesse verso está orando a Deus para que Deus ouça favoravelmente a sua oração ainda de manhã, porque Davi sabe que quando ele se apresentar diante do Eterno no dia do julgamento, ele possa ali expressar tudo aquilo que ele aprendeu das palavras sagradas dos sábios. Olha que interessante, olha que abordagem importante Rabino Chaim Kanievsky nos dá. Não quer dizer que literalmente isso vai acontecer, né? Outro texto vai dizer, no Talmud ainda vai dizer, que quando você se apresentar perante a corte celestial no dia do seu julgamento, a primeira pergunta que vai ser feita a você é: você conduziu os seus negócios de boa fé? Você agiu corretamente com o seu próximo nos seus negócios? Não enganou as pessoas? Tratou as pessoas com dignidade? Então, o Talmud ele traz essas variações para que a gente possa refletir melhor acerca da nossa prática diária. Rabino Chaim Kanievsky, então, ele fala aqui que o rei Davi, quando ele orou a Deus no Salmo 5º, ele fala justamente disso, que ele espera que no dia do julgamento possa apresentar diante do Eterno tudo aquilo que ele estudou da Torá. Seguindo com a análise do Salmo de número 5, nós chegamos no versículo 7º, onde está escrito assim: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Qualquer pessoa minimamente familiarizada com a liturgia judaica já vai se lembrar, já vai se conectar
que isso é parte da prece do Matov. E essa é uma das frases dessa oração, que em hebraico nós dizemos Vani berov hasdecha avo beitecha. Certa vez, uma pessoa perguntou para o Rabino Chaim Kanievsky: qual é a fonte que nos diz que é melhor nós orarmos em um lugar que hospeda o estudo da Torá? Por exemplo, na sinagoga. E o Rabino Chaim Kanievsky responde a essa pessoa: eu não preciso te dizer uma fonte que é necessário você estudar e rezar principalmente na sinagoga. Isso deve ser óbvio, isso deve ser evidente na sua vida. Por isso a gente sempre convida as pessoas a virem rezar na sinagoga, mesmo durante a semana. Se você está passando por perto da sinagoga, olha, queria ter a oportunidade de rezar um pouco aí, então é só marcar e vir fazer as suas orações na sinagoga. Então, voltando ao texto do Rabino Chaim Kanievsky, ele fala que ele ofereceu uma série de fontes dentro da Guemará, incluindo em Berahot 6a, que ensina que a oração deve ser feita onde se estuda a Torá, onde se recita trechos sagrados da Torá. Em outros textos do Talmud também apontam que aquele que tem uma sinagoga na sua cidade e que não vai nela rezar, não é considerado um tzadik. E ainda dentro do mesmo versículo, a prece do Matovo também segue com as palavras me prostrarei diante do seu templo, em temor. Rabino Chaim aqui novamente menciona Talmud e Yerushalmi em Berahot 2:4, relatando que um rabino chamado Menassia agradeceu por curvar a sua cabeça automaticamente durante a prece da Modim na Amidá. Se você não sabe o que é a prece do Modim, se você não sabe o que é a prece da Amidá, eu te recomendo acessar a playlist das orações judaicas. Ali eu explico cada uma das orações dentro da Amidá. Então esse Rabino Menassi agradecia a Deus, porque toda vez que ele chegava na prece do Modim, era automático na vida dele se curvar. Então é um sinal de reverência, mesmo que ele não estivesse totalmente focado na oração naquele momento. Qual a relevância disso, de nós estarmos conectados e de nós nos curvarmos diante de Deus? O quanto nós de fato nos prostramos diante da presença do Eterno. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 29, versículo 1: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. A oração humilde, feita pela manhã, nos permite mantermos a nossa cerviz sempre capaz de se curvar diante do Eterno. Sabe quando você não é capaz de curvar a sua cabeça? Aqui, na sua cerviz, você está rígido. Essa pessoa será quebrada sem que haja cura. O profeta Jeremias, por exemplo, aquele que anunciou aos filhos de Israel o período do cativeiro babilônico, que vivenciou esse sofrimento de falar isso aos filhos de Israel, fala que o cativeiro viria pela desobediência contínua do povo de Israel. E aí o texto em Jeremias capítulo 7, versículo 25 ao 27 nos diz assim: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada. Olha que interessante, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atentastes, nem me atendestes, endurecestes a cerviz. O povo de Israel endureceu a cerviz, e fizestes pior do que os vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-los-ás, mas não te responderão. Olha que triste é aquele que se torna incapaz de curvar-se diante da vontade de Deus. Jeremias falaria ao povo, e falaria ao povo, lembrando-os que Deus enviou desde os tempos antigos, todos os dias, profetas, homens, servos do Eterno, para anunciar-lhes os pecados, começando de madrugada, mas Israel não deu ouvidos. Será que quando nós acordamos de manhã, nós damos ouvidos a Deus?
quando nós fazemos a nossa prece, quando nós nos curvamos diante de Deus, permitimos que Deus fale conosco através dos seus santos homens, daqueles que estão nos ensinando através da Torá, do Tanar, ou mesmo da Brit Hadashah, ou ainda do Talmud, ou do Kitzur Shulchan Aruch, ou de qualquer outro conceito dentro da fé judaica. Aquele que não dá ouvidos aos profetas, aos homens de Deus, vai endurecendo a seu serviço e torna-se incapaz de se prostrar diante do teu santo templo, como nós dizemos na prece do Matovo. Percebemos que os textos aqui nesse salmo, eles vão se conectando com o texto de Jeremias, com o texto de Provérbios, com vários outros textos. Rezamos a prece do Matovo com os versos desse salmo, sempre pela manhã no Shacharit, ao entrar na sinagoga, se você tem o Sidur, e abrir ali na página 288, quando nós rezamos o Shacharit de Shabbat, onde está a prece do Matovo, você vai ver, ao entrar na sinagoga, pronunciamos Matovo Haleh Yaakov Mishpatecha Israel Vani Berov Hasdech Havo Beiter. E eu entrarei no teu santuário e me prostrarei com temor. Isso, obviamente, no serviço da manhã. E é na sinagoga, que hoje é o lugar mais próximo que nós temos do templo sagrado, do Beit HaMikdash. E ali, na sinagoga, nós ouvimos todas as vezes, começando ainda cedo, os servos do Eterno a nos ensinar. Mas, como disse o Rabino Chaim Kanievski, nós devemos revisar os nossos estudos, ali aprendidos, ali onde? Na sinagoga, sempre para estarmos aptos no dia do julgamento. Por fim, só alcançamos a misericórdia do Eterno se formos capazes de nos curvarmos em oração diante da Shechinat Hashem, da presença divina. Essa é a essência do Salmo de número 5. Lembre-se desses conselhos na próxima vez que você entrar na presença do Eterno numa sinagoga. E faça questão de comparecer cedo para rezar. Esteja sempre presente, não chegue atrasado à sinagoga. Quando o serviço começar, que você possa estar presente, concentrado, focado na sua oração e na sua conexão com Deus. E eu espero que você tenha aprendido algo de bom nesse vídeo e que você possa se conectar cada dia mais com a presença do Eterno e a sua santidade. Um grande abraço, Shalom, que Deus te abençoe e até a próxima.